chupar, manga é legal pra dar uma chupada. Você gosta daquela manga com fiapo? Hoje o negócio tá difícil hoje. Hoje nós vamos descer. Hoje nós vamos fiapo passar no dente. Olha, tô vendo a cena, as duas aqui comendo uma manguinha. Um tirando fiapinho do outro. Mas vamos lá, Pascoal, hoje tem Corinthians, hoje tem Racing e Corinthians, Sul-Americana valendo a vaga. Na tua opinião, você que analisa, você que passa o facão. O Corinthians vai ganhar o jogo 1x0, não precisa nem perguntar. O Corinthians ganhou o jogo 1x0. Como é que é o negócio? 1x0 pro Corinthians hoje. Se o senhor discordar, pode discordar. Põe o time do Corinthians aí, a escalação. Falar do Racing ontem. Calma, nós vamos falar do River, eu vou Do explicar. River, do Calma. Por que você ficou com vergonha de falar? Calma, daqui a pouco. Agora é Racing e Corinthians. O Corinthians, o Racing vai Da com onde 3 você titulares. tem, pera só um minuto, da onde você tem tanta... Não, só o goleiro. Não, da onde você tirou tanta convicção? Não, pode ganhar 1x0. Cardoso e baseado em quê? Você tem que se basear em fatos passados e como é que joga o time do Racing e como é que joga o time do Corinthians. O Corinthians Então vamos com lá, os fatos titulares. passados, por partes, Pascoal. Fatos passados, baseie-se nos fatos passados. O Corinthians ganhou pro Racing, jogou 7 vezes, é isso? Na história? Ganhou a última há 66 anos. Fatos passados. Então, estou falando fatos passados, não de resultados. Eu não falei resultado. Agora é com Os 3 últimos jogos do Corinthians contra o Racing foram empates. Isso, e o Corinthians precisa do que hoje? Pode empatar, 2x2 é do Corinthians, ou não segue. 1x1. Se empatar 0x0, o que acontece? Tá fora. Então vamos lá, fatos passados já foram o jogo do primeiro. Agora primeiro vamos jogo, lá, agora vamos ao futebol. Não, o senhor fala as coisas, o senhor não deixa as pessoas falar. Você tem que deixar a pessoa falar. Para justificar. O fato passado ao que eu me refiro é o estilo de jogo, o formato de cada equipe. O Corinthians é o chamado time reativo, como dizem os treinadores. É um time ruim. É uma boa... É um time que... Ele usa reativo e volância. É isso que eu falo, volância. Mais um absurdo da nova era. O Rodrigo, não, só é o Rodrigo Bueno. Reativo é o termo Nutella para retranqueiro. Reativo, time que é reativo. Exatamente. Então, eu imagino que o Corinthians, hoje, jogando contra um time praticamente reserva, o Racing tem as suas limitações. Tem um bom time, é líder do campeonato argentino, virtual campeão argentino. Depois da derrota. 5 rodadas. Depois do Defensa e Justiça perder jogo do Eles vão pegar o Estudiantes no final de semana. Quem? O Racing. Que virtual, Pascoal? 3 pontos de vantagem com 5 jogos para acabar. Tem jogo virtual. Para mim, o Racing é o virtual campeão. Virtual, se ele tivesse 6 pontos na frente. Virtual campeão argentino. É só a minha opinião. Vocês podem ter opinião diferente, eu permito isso. Agora... Muito obrigado. Vocês estão liberados para ter opinião, não precisa ser só a minha, não. Eu acho que o Corinthians fará 1x0 pelo estilo de jogo do Corinthians, bola cruzada na área, tem um centroavante com uma impulsão sensacional, e eu acho que esse fator fará a diferença. Eu não tenho essa convicção toda. E o Corinthians vencerá por 1x0. Eu não tenho essa E não será uma grande decepção como o Fluminense que empatou em casa ontem e o Santos que acabou perdendo a vaga. Eu honestamente não tenho essa convicção toda que você está falando, não vejo hoje. Eu acho que é um jogo para empate. Acho que o Corinthians vai sofrer, porque todo jogo do Corinthians eu tenho uma expectativa. Mas você não gosta de jargão, você diz que o Corinthians vai sofrer. Vai sofrer, porque eu acho que, não, infelizmente, para mim, eu acho que não classifica, por isso. Eu acho que classifica. Eu acho que classifica. Infelizmente, eu espero que minha língua arda nas brasas do inferno amanhã. Mas não consigo ver no time do Corinthians, um time que precisa ganhar. A gente vê os jogos do Corinthians, é um chute a gol. O primeiro tempo do Botafogo de Ribeirão Preto, uma coisa horrorosa. Se o Racing jogasse como time principal, aí sim, a chance do Corinthians classificar seria muito pequena. Só um detalhe, o Corinthians joga, pode ser o time titular ou o time reserva. O formato de jogo do Corinthians é o mesmo. É o formato de jogo do River que jogou contra o Santos ontem. Faz um gol de cabeça, com esse time reserva do Racing, se retranca, coisa que o Corinthians sabe fazer. Teoricamente sabe fazer, mas não tem feito bem. O problema é a bola aérea, né? Ele não tem feito bem. Segura 1x0, classifica. Se fosse contra o time principal do Racing, acho que a classificação seria quase que possível. Com esse time reserva do Racing, claro que dá. Eu também acho, vou nessa linha de pensamento aí, Sormani, concordo contigo. O time do Corinthians, eu acho que o principal fator, o que preocupa muito, é o fato do Carille estar sempre em coletivas falando que o time está evoluindo. Não tá. O time do Corinthians ele continua apático, aí vão falar, olha, contra a Avenida deu 30 chutes no gol. Gente, é a Avenida, que tá brigando para não cair no Campeonato Gaúcho. Dois atacantes rápidos e não são atacantes altos, né? O Cristaldo jogou no Palmeiras, o Andrés que jogou no Vasco. Só o Arias e o... Solari.
Não, o Solari não, o Cardoso. Cardoso. O lateral direito joga lateral esquerdo também no time principal. Quem tá ali no meio campo? Nery Cardoso, esse é titular. Mas o Cardoso não está nessa escalação e ele joga. Nery Cardoso? Os dois jogadores que são titulares aí são o Arias e o Cardoso. Só o Cardoso. Nery Cardoso e ele não vai jogar. Quem vai jogar no meio campo ali? Julián Gomes? O Nery Cardoso, sim, agora tá certo. Só o Arias e o Cardoso aí que são titulares da equipe do Racing. O Racing está focado no Campeonato Argentino. Ainda temos 5 rodadas para acabar o Campeonato Argentino, Pascoal. E eles têm um jogo difícil contra o Estudiantes no final de semana. Não, já em casa. Mas eles estão focando aí todos os esforços aí para conquistar o Campeonato Nacional. A Sul-Americana pro Racing acontece como acontece aqui no futebol brasileiro também. Times, quando já estão aí buscando algo maior, descartam a competição. Não quer dizer que o Corinthians vai passar fácil, porque o Corinthians, mesmo no jogo de ida, que o Racing estava com um time misto, tinha mais titulares do que nesse jogo de hoje, mas o Corinthians ele tomou um certo calor, Pascoal. O Racing foi muito mais efetivo nos contra-ataques do que o Corinthians. Por mais que o Corinthians possa ter tido talvez aí um pouco mais de posse de bola, mas, Pascoal, o Corinthians ele ainda está desequilibrado. Eu não durmo nesse barulho que o Carille tenta jogar na imprensa, falando que o time do Corinthians ele vem evoluindo. Não vem. O time do Corinthians ainda não tem um padrão definido. Aí eu falo, o Corinthians ele tem um padrão. Não tem. Quando você tem um estilo de jogo que não agrada e o jogo não combina, não calha, é porque você não tem um padrão. Não calha, não combina. Puxa o quê? Nossa, tomei um susto. Vai, segue o raciocínio. Vai lá. Pascoal, a tendência é essa, que o Corinthians ele possa evoluir no decorrer da temporada. Mas hoje, por exemplo, o Júnior Urso é um cara que faz muita falta. Não está inscrito. Então, vai entrar o Ramiro no lugar dele. Dá pra colocar, perdão, mano, pra colocar de novo o campinho? Eu tô com o time do Racing, que jogou contra o Independente, foi o time principal na rodada passada do Campeonato Argentino. E que venceu, inclusive, né? Pra gente comparar. O goleiro mesmo, Arias. A defesa jogou com Saravia, Sigali, Donati e Soto. Soto é lateral esquerdo. Então, Arias e o Soto estão lá. Jogou com um volante, o Dias. Dias está fora, é o chileno. Tá fora, Marcelo Dias. Aí uma linha de 3. Zaratio. Esse é bom. O Nery Cardoso, tá aí. E o Fernandes. Não tá. Joga o veterano Solari. Na frente. Jogaram o Lopes e Lisandro Lopes, né? E o Cvitanich. Então são 3. Então só tem 3. Só tem 3 titulares. E entraram durante o jogo Domingues, Solari e o Lopes. Solari tá ali. E o Lopes também. O Domingues também. Quer dizer, são jogadores que são aproveitados no time também. Então tem 3 titulares. O Domingues também entrou? Entrou. Zagueiro. Não, entraram 3 que jogam. 3 que vão jogar hoje. Isso. Porque, o Sigali saiu machucado. Tá? O zagueiro, Sigali, o quarto zagueiro, saiu machucado. E entrou o Domingues. Então 6 estiveram em campo. O Mena não tá lá também? No Racing? O Mena tá lá. Tá. O lateral esquerdo. O Mena não tá nem no banco, ele tá machucado. Juro pra vocês que eu não vejo a menor diferença hoje do Racing. Vou repetir, o time titular é um time misto. A postura... Você está decepcionado com o Corinthians. Não tô na questão... Não, decepcionado. A questão é o seguinte, que eu acho que a postura que o Corinthians tem adotado nos jogos é uma postura complicada. Hoje é um jogo que vale uma decisão, vale uma vaga. É um jogo que o Corinthians não pode empatar. Tá. Agora eu vou falar pra você. Precisa ir pra ganhar. Quando jogou contra times assim, essa expressão, contra Palmeiras, contra Santos, contra o São Paulo. A diferença é que o adversário... Sim, só que você dá aquele sono. Sim, só que contra o Palmeiras não tinha obrigação de ganhar. O empate estava lindo. Palmeiras e Corinthians não tem obrigação de ganhar? Valia uma decisão? Claro que valia. Não valia. Palmeiras e Corinthians é sempre decisão. Pergunta pra quem jogou lá. Palmeiras e Corinthians. Eu tô querendo se o Corinthians empatasse o Allianz Parque naquele dia, era resultado para comemorar. Para comemorar. Tá certo? Tanto que jogou 88 minutos no campo de defesa. Achou um gol, ganhou, fez 1-0 e tal. Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, só assistiu? Assisti. Foi uma coisa horrorosa. Mas era o time reserva do Corinthians. Mas, gente, era o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo já disse aqui. Não é esse time que vai jogar hoje. Jogaram. O que o Pascoal está dizendo que esse time que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto não é o time que vai jogar hoje. Por exemplo, a zaga que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para mim, seria a zaga titular e não a zaga de hoje. Então para mim, se você for comparar a defesa, eu prefiro a defesa do jogo contra o Botafogo que a de hoje. Toda?
Não, os dois zagueiros. Os dois zagueiros eu prefiro. Pra mim, a defesa do Corinthians é Pedro Henrique e o Marlon. Agora, eu não vejo no time do Corinthians... É que é o seguinte, a não ser que hoje entre com uma outra postura. Todo jogo eu fico numa expectativa que... Não, hoje o Corinthians vai jogar diferente. E não joga. E pega time argentino. Pega time argentino. É casca. A decisão é lá. Não é baba, não. Não é baba. Daqui a pouco nós vamos falar. O Santos pegou o River do Uruguai ontem, foi eliminado. O Tajeres aqui eliminou o São Paulo. Mas o Corinthians... Bahia caiu na Sul-Americana, mas o Corinthians caiu na Sul-Americana, o Santos caiu na Sul-Americana. Eu vou te falar. Empatou. São Paulo caiu. Se até uma semana... O único time que passou até agora foi o Botafogo. Então, o Atlético Mineiro também está passando. Então, se até uma semana atrás a gente questionava o que aqui, a gente discutiu uma semana atrás a nossa soberba. Precisa parar de achar que só a gente... Ninguém está achando isso. Não. A gente está dizendo que com esse time do Racing, com esse time reserva do Racing, é viável a vitória do Corinthians. A chance era 1 em 100. Eu repito, eu juro que eu não vejo diferença do time titular do Racing pro time reserva. Não, tem. Não tem diferença. Como não? Você nem conhece jogador. Eu não vejo. Eu vejo. O estilo de jogo que você está falando. Eu estou falando que o Corinthians seria a mesma contra o titular. Seria igual. Sim, mas acontece igual. Mas o Racing teria mais chances. O time reserva. Com o time titular. É quase um time misto, vai. Tá bom. Para não dizer reserva, é um time misto. Vamos aguardar. Porque tem 6 jogadores que participaram do jogo. Eu concordo com o seguinte, a postura do Corinthians, ela tem sido ruim contra times fracos ou fortes. Mas entra mais ligado, não entra desatento igual entrou com a Avenida, entrou com uma preguiça contra a Avenida. Eu acho que o Racing tem... talvez encontre um pouco mais de dificuldades para eliminar o Corinthians com esse time reserva do que encontraria com o time titular. Eu acho que das duas formas vai eliminar o Corinthians. Concordo com o beijo, o Corinthians não tá jogando nada. Você tá falando assim, mas o Corinthians joga uma bola alta, tal, não sei o que, jogou contra o Guarani, assim, perdeu, jogou contra o Red Bull, perdeu. É diferente, é verdade, só que o adversário é bem melhor também. Eu sei. O estádio vai estar bombando. Mas o Palmeiras também era bem melhor, Flavinho, e entra um fator motivacional diferente num jogo como esse. O Corinthians conseguiu vencer contra o São Paulo da mesma forma, jogando mal os dois jogos. Na Argentina tá... Mas eu acho que tem. Mas eu acho, Flavinho, o Gustavo, ele tá no momento iluminado. Na minha opinião. O Gustavo tá no momento iluminado e possivelmente é capaz dele conseguir fazer alguma coisa hoje útil também. O Gustavo é um cara que todos os jogos, dificilmente ele passa em branco. Eu concordo com o Sormani na parte defensiva. O Corinthians é um time que ele ficou caracterizado por ser um time que sabia se defender. Esse ano, ainda com essa dupla de zaga, tá deixando muito a desejar. Inclusive, bola aérea na zaga do Corinthians é um inferno. Mas, Sormani, eu vejo algo positivo na escalação, que é o Carille adotar os dois caras rápidos aí abertos. Pedrinho de um lado e Cleison do outro. Por isso o Pedrinho tá jogando bem no meio. Então, mas é que tá, Sormani. Dentro do jogo, dependendo do que pode acontecer, aí você pode deslocar o Ramiro pra direita, centraliza o Pedrinho junto com o Sornoso e o Cleison fica um volante só. Fica um 4-1-4-1. Dependendo do que estiver acontecendo no jogo, isso é viável. Pode acontecer. Exatamente. E o Pedrinho tem rendido bastante jogando por dentro, junto com o Sornoso. Será que ele não começa desse jeito, no 4-1-4-1? Não, acho que não. Ele vai esperar pra ver a postura do Rafa. Se começar tão aberto assim, pode complicar o jogo. O Corinthians, pra você vai lá do Mano, do Pascoal, é favorito hoje? Não, favorito não. Não, eles não falaram. Eles não falaram. Temos que o Corinthians vai ganhar. É viável a classificação. Se vai ganhar, é favorito. Não. Como não? Se vai ganhar, é favorito. Às vezes o favorito não vai ser um time reserva do Racing, nós acreditamos na classificação do Corinthians. Então o Corinthians é favorito, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a análise do Sormani, a análise do Sormani, eu tô mais nesse ponto. Se fosse o time titular, por mais que você tenha a opinião de que eu não vejo diferença, você falou isso, né? O time titular para o time reserva. Eu vejo bastante diferença. O time titular do Racing é muito bom. Tanto é que está liderando aí, 3 pontos na frente, com grande possibilidade de conquista. Por isso o treinador vai segurar. E aí com essa postura, eu acho que o Corinthians cresceu a chance dele. Aí não sim. É favorito, mas tem chance. Mas a chance aumentou. E eu acho o seguinte, o Corinthians não está jogando bem, tudo bem, não está jogando muito bem. Também não estou vendo nenhum time sobrando, né? O time que estava aí melhor foi desclassificado ontem. A gente vai falar dele aqui, o Santos. Então, assim, eu acho... Fala agora. Eu acho que o Corinthians, com os jogadores experientes que tem, o cara ele tem opções para mudar no jogo, né? Essa análise do Mano de 2 jogadores abertos de velocidade também me agrada, dá amplitude para o time. O Gustavo vive um bom momento. Agora vamos ver o lado. Então, assim, há uma possibilidade. A defesa, por exemplo, o Henrique numa fase horrível,
E o Manuel, que até agora não, né, tá sem ritmo ainda. Mas os dois atacantes do Racing não são altos. São dois jogadores de mas são jogadores que já jogaram no Brasil. Vamos lá, vocês estavam falando que a defesa do Corinthians está tomando gol de bola parada. De bola pelo alto. Se você for analisar os gols que o Corinthians tomou de bola aérea, foi em cima do Fagner, não foi dos dois zagueiros. Exatamente. Mas o Fagner tá lá, é fácil. Sim, mas assim, estamos falando só dos dois zagueiros. E na verdade, os dois, três gols que os dois zagueiros falharam. Foi nas costas do Fagner, que estatura... Ele é mais baixo. Guarani foi nas costas do Fagner. Teve lance de bola parada, que foi no primeiro pau, que a função do primeiro pau ali, sempre às vezes é mais do atacante. O Gustavo que posiciona ali para pegar a primeira bola, o zagueiro vai mais na jogada individual, na marcação individual. Eu confesso que eu não vi se a marcação que o Carille utiliza, se é individual, zona ou mista. Né? Eu confesso que eu não... O Ben já sabe bem. Mas deve ser zona. Ninguém mais tá... Uma mista. Mas você vai... Isso é uma coisa... Mas você vai fazer uma zona mista para marcar quem? Não, assim, você pode fazer a mista o seguinte, esse primeiro pau, você coloca o Gustavo para ir buscar a bola. Como naquele lance lá os zagueiros você individualiza. Cada um marca o seu. A responsabilidade é maior, na minha opinião. Você assistiu Corinthians e Racing na ida? No jogo aqui da Arena? Viu como é que foi o gol do Racing? Você assistiu? Não. O senhor assistiu? Assisti. O Corinthians jogou bem? Você gostou do Corinthians naquele jogo? Não gostei. O senhor gostou do Corinthians naquele jogo? Ah lá, você tá vendo aí, ó. O Corinthians é esse aí. Ô, Benja. Não, eu sei, eu tô só perguntando. Benja, você tá querendo induzir a gente dizer o seguinte: não jogou bem, não jogou mal, é uma porcaria, jogou não vai mal ganhar. contra o Guarani, jogou mal contra não sei quem, jogou mal. O Benja, cada jogo, é minha opinião. Cada jogo é um jogo. É um jogo. Alguém imaginava que o Santos ia ser eliminado ontem? Você tá impedido. Esse foi anulado. Alguém imaginava que isso ia acontecer? Não. O River Plate conseguiu eliminar o Santos do Uruguai. Que, segundo a maioria dos comentaristas, era o melhor time do Brasil. Por que o Corinthians não pode fazer isso com o time misto? Eu não falei que não pode. Eu estou falando que hoje, infelizmente, não acredito. Lógico que pode. Inclusive, vou até torcer. Mas eu acredito, Benja, que o Corinthians ele possa avançar justamente pelo fato do Racing estar focado no campeonato argentino. O Racing é um adversário tradicional. O Racing é um grande clube. O time titular, eles estão focados no favorito. Sabe, com a cabeça longe. Não, se o Racing tivesse sem chance de ganhar o argentino e tivesse focado na Sul-Americana para ganhar esse título internacional, eu diria o seguinte, olha, gente... Esclarece só uma dúvida pra mim. Esse jogo da ida, o time que veio aqui era o titular ou o misto do Racing? Não, era um misto. Tinham 5 ou 6 titulares. Era o misto. 5 titulares. Era o misto. Tá vendo? Hoje não. Você só... Gente, eu não posso perguntar nada. Você sabe aquele... Se depender de você, o Corinthians vai pra Série B. É o Olímpio. Concorda comigo? Sim. Se depender do Benja, o Corinthians vai pra Série B. O que eu quero dizer é o seguinte. Onde houver fé, ele leva a dúvida. Você viu o que ele falou? Falei que se depender de você, que ele tá falando, vai pra Série B. O que você falou? Se depender de mim também. Não, mas o que eu quero te falar, eu falar pra vocês, é o seguinte. Você tá desanimado, Benjamin. Você parece o Quero ver ele amanhã aqui no rádio. Não, o que eu quero falar é o seguinte. Você viu a camisa do Racing exatamente assim. O que eu estou querendo falar... Tá torcendo pro Racing? Oi? Você tá torcendo pro Racing? Já pouco da manhã fala assim, eu falei... Não. Não sei o quê. Não, eu, como todos sabem, torço pro Corinthians e vou torcer muito que o Corinthians ganhe hoje, classifique. Não tem problema nenhum disso. O que eu tô só querendo falar é o seguinte, que o time do Corinthians não está me empolgando até o momento em nada. Em nada. Todo jogo do Corinthians, não sou vocês, eu crio uma expectativa que vai engrenar, que vai acontecer alguma coisa. E eu não vejo. É um time que marca forte. Que não está marcando. É um time que toca a bola para lá e para cá, para lá e para cá, e que não chuta. Sem objetividade. E que vive de uma jogada que cai no... Sim. Pode acontecer. Mas não estou falando que não pode acontecer. Mas é muito pouco hoje. É futebol, velho. Vá. É futebol. Futebol é o único esporte que permite essas coisas. Você é engraçado. Quando eu falo algumas coisas, você fala, então vamos pra casa e vamos embora, a gente volta amanhã. Não é isso. Nós estamos dizendo aqui. Eu estou apenas discutindo. Você pensa assim, muito radical. Eu não estou radical. O Corinthians não tem nada. Se depender dele, não tem jogo hoje. Eu não estou radical. Eu não falei que o Corinthians não pode classificar. Eu também não vou nem assistir. Eu não falei que o Corinthians não pode classificar. Óbvio que pode. Falei que... Não falei que... Melhorou. Aê, velho!